Meu querido, se você acorda de manhã e percebe que não tem mais aquela ereção matinal, se o corpo não responde como antes, mesmo você ainda tendo desejo, eu preciso te dizer uma coisa: você não está sozinho. Eu sou a doutora Fernanda Oliveira, urologista há mais de 15 anos, e eu escuto isso quase todo dia no meu consultório. Homens me dizem: doutora, eu ainda tenho vontade, mas o corpo não colabora. E sabe o que eu respondo? Isso não é fraqueza. Não é a idade chegando para te derrubar. É fisiologia que pode ser ajustada. E muitas vezes começa com algo muito simples que você faz logo no café da manhã. Hoje eu vou te mostrar o que adicionar na sua rotina matinal para reativar a ereção firme de forma natural, sem remédio caro, sem fórmula importada. E olha, isso tem ciência por trás, tem lógica, e eu vejo resultado todos os dias na prática clínica. Fica comigo até o final porque eu vou te ensinar exatamente o que usar, como preparar e os erros que podem estar sabotando tudo sem você perceber. Antes de mais nada, vamos tirar o peso emocional disso. Milhões de brasileiros passam por isso depois dos 50. A ereção matinal que desaparece, a firmeza que diminui, o medo silencioso de não conseguir mais ter uma vida íntima satisfatória. Não precisa ter vergonha. Isso é mais comum do que você imagina, e tem solução. O problema é que quase ninguém te conta que começa logo no café da manhã. Deixa eu te explicar o erro silencioso que muitos homens cometem logo cedo e que destrói a ereção sem você nem perceber. Você acorda, toma um café puro, come um pão branco, talvez coloque açúcar ou adoçante. O que acontece? Você cria um pico de glicose no sangue, e esse pico desregula a produção de óxido nítrico, que é a substância essencial para você ter ereção. É como tentar ligar um carro com um tanque sujo. Pode até pegar, mas não vai funcionar direito. E olha, tem homem tomando suplemento caro, comprando fórmula importada, e nada funciona porque a base matinal está errada. O corpo não consegue usar o que você dá para ele se você começar o dia desregulando tudo logo de cara. Mas o problema, meu querido, não é o café. O problema é o que falta nele. Agora deixa eu te explicar por que a ereção da manhã é tão importante. Ela é o termômetro da sua saúde íntima. Sério. Quando você tem ereção matinal, significa que o fluxo sanguíneo está funcionando, que a testosterona está em níveis adequados, que os nervos estão respondendo. Durante o sono, principalmente no sono profundo, o corpo faz um teste no encanamento. Ele manda sangue para o pênis para verificar se tudo está funcionando. Se você não tem mais ereção matinal, não é porque o corpo desistiu de você. É porque falta matéria-prima. Falta nutriente certo, falta circulação adequada, falta reduzir a inflamação que está bloqueando tudo. E eu tenho pacientes que melhoraram simplesmente ajustando a rotina matinal. Não precisaram de remédio forte, não gastaram fortuna. Só deram para o corpo o que ele estava pedindo. E olha, não é milagre. É biologia aplicada. A ereção depende de 3 coisas principais: óxido nítrico suficiente para abrir os vasos sanguíneos, circulação boa para levar sangue para o lugar certo e inflamação baixa para não bloquear o processo. Se você tem esses 3 pilares funcionando, o corpo responde. E a boa notícia é que você consegue isso com ingredientes simples, baratos, que você encontra em qualquer mercado. Mas antes de eu te dar a receita exata, preciso deixar claro: isso não substitui consulta médica, meu querido. Se você tem sintomas graves, se perdeu a ereção de repente, se tem dor ou outros sinais preocupantes, procure um urologista. O que eu vou te ensinar complementa o cuidado médico, não substitui. Agora deixa eu te explicar a ciência de um jeito fácil, sem palavrão médico complicado. O interruptor da ereção se chama óxido nítrico. Sem óxido nítrico, não tem ereção firme. É assim: quando você tem estímulo sexual, o corpo libera óxido nítrico, que faz os vasos sanguíneos do pênis relaxarem e se dilatarem. É como abrir uma torneira. O sangue entra, enche os corpos cavernosos e você tem a rigidez. O problema é que depois dos 50, a produção natural de óxido nítrico cai drasticamente. Os vasos ficam mais rígidos, a circulação fica mais lenta, e mesmo que você tenha desejo, o corpo não consegue executar. Mas a boa notícia, e olha que notícia boa, é que certos alimentos estimulam a produção de óxido nítrico de forma natural. E alguns deles você pode usar logo no café da manhã. Pensa comigo.
Se o problema é falta de óxido nítrico e circulação ruim, a solução é dar para o corpo alimentos que estimulem isso. Não precisa de química industrial, não precisa de fórmula milagrosa. Precisa de ingredientes que a natureza já oferece e que a ciência confirma que funcionam. E aqui vem um ponto crucial. Por que o café da manhã decide seu desempenho íntimo? Porque a primeira refeição do dia regula os hormônios e a inflamação das próximas horas. Se você começa mal, com açúcar alto, proteína zero, comendo rápido e sem nutriente de verdade, você desregula tudo. O corpo entra em modo de sobrevivência, não em modo de performance. Eu tive um paciente de 62 anos que me disse: Doutora, eu não aguento mais me sentir assim. Ele tinha desejo, mas zero firmeza. A gente mudou só o café da manhã dele, nada mais no início. Em 3 semanas, ele voltou a ter ereção matinal. Não foi mágica, foi dar para o corpo o que ele precisava. E agora vem o ingrediente que mais surpreende meus pacientes: gengibre. O gengibre é um vasodilatador natural poderoso. Ele aumenta a circulação sanguínea, melhora a sensibilidade dos vasos e tem ação anti-inflamatória. Você pode usar raspas de gengibre fresco ou gengibre em pó, em pequenas doses diárias. Não precisa exagerar, uma pitada já faz efeito. Mas sozinho ele não faz milagre. Precisa de uma combinação que potencialize tudo. E a combinação que eu mais recomendo na minha prática clínica é mel, gengibre e limão. Por quê? Porque cada um tem uma função. O mel fornece energia natural e antioxidantes. O gengibre melhora a circulação. O limão reduz a inflamação e alcaliniza o corpo. Juntos, eles criam uma ação sinérgica, ou seja, um ajuda o outro a funcionar melhor. E olha, não adianta exagerar achando que vai ser mais rápido. Dose certa é o segredo, mas não é melhor. O corpo precisa da quantidade certa para processar e usar de forma eficiente. Se você exagera, pode até ter efeito contrário. Pode irritar o estômago, pode criar outros problemas. Agora que você entendeu o que está acontecendo no seu corpo, por que a ereção matinal desapareceu, o que é o óxido nítrico e como ele funciona, qual o papel do café da manhã em tudo isso, e quais ingredientes naturais podem reativar esse processo, deixa eu te mostrar o que a gente pode fazer de verdade para mudar isso. Mas antes, tem erros que a maioria dos homens comete e que anulam todo o efeito. Se você está cometendo esses erros, pode estar jogando fora todo o esforço. Fica comigo que eu vou te contar exatamente quais são, e depois vou te dar o passo a passo completo de como montar essa rotina matinal da forma certa, no horário certo, para ter os resultados que você merece. Agora vamos aos erros que podem estar sabotando tudo sem você perceber. E o primeiro erro é tão comum que eu aposto que você está cometendo agora mesmo. Erro número 1: tomar café puro antes de qualquer nutriente entrar no seu corpo. Você acorda, vai direto para o café, toma ele quentinho, às vezes nem comeu nada ainda. O que acontece? O café em jejum absoluto dispara o cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso bloqueia a produção de testosterona. Além disso, você cria aquele ambiente ácido no estômago, que prejudica a absorção dos nutrientes que você vai comer depois. A correção é simples. Primeiro você toma a mistura que eu vou te ensinar, espera uns 5 minutos, e aí sim você pode tomar seu café. Esses 5 minutos fazem toda a diferença, porque você já deu para o corpo os nutrientes certos, já preparou o terreno. O café não vai ser o primeiro a chegar, vai ser o segundo. E isso muda completamente a resposta hormonal do seu organismo. O próximo erro é ainda mais comum e esse aqui eu vejo direto no consultório. Erro número 2: usar açúcar ou adoçante na mistura. Meu querido, se você colocar açúcar refinado ou adoçante artificial, você está sabotando todo o processo. O açúcar cria aquele pico de glicose que eu já expliquei, desregula tudo. E os adoçantes artificiais? Eles prejudicam o endotélio vascular, que é a camada interna dos vasos sanguíneos, exatamente onde o óxido nítrico precisa agir. A solução é usar mel puro, de boa qualidade. Uma colher de chá, não precisa mais que isso. O mel tem açúcar natural, mas ele vem acompanhado de enzimas, minerais e antioxidantes que o corpo reconhece e processa de forma diferente. Não é a mesma coisa que açúcar branco.
Eu tenho pacientes que melhoraram só tirando o adoçante da rotina. Parece bobagem, mas não é. E tem um erro que quase ninguém percebe, mas que faz muita gente desistir antes da hora. Erro número 3: esperar resultado em 2 dias. Meu querido, o corpo não funciona assim. Você não vai tomar a mistura hoje e acordar amanhã com ereção de aço. Não é assim que a biologia trabalha. O corpo precisa de constância para recuperar a produção de óxido nítrico, para melhorar a circulação, para reduzir a inflamação crônica. O tempo médio que eu vejo nos meus pacientes é de 10 a 21 dias para começar a notar diferença real. Alguns sentem antes, outros demoram um pouco mais. Cada corpo é um corpo, mas a maioria dos homens desiste na primeira semana porque não viu resultado imediato. E aí volta para o mesmo padrão antigo, fica frustrado, acha que não funciona. Não desista cedo, meu querido. Dá tempo para o seu corpo se ajustar. Ele vai responder, mas precisa de consistência. Agora vem um erro que quase ninguém fala, mas que eu vejo fazendo toda a diferença na prática clínica. Erro número 4: ignorar o jantar. A ereção da manhã começa na noite anterior. Deixa eu te explicar. Durante a noite, principalmente nas fases de sono profundo, o corpo libera testosterona. É nesse período que acontecem as ereções noturnas, que preparam o terreno para a ereção matinal. Se você janta pesado, cheio de gordura ruim, açúcar, alimento processado, o corpo vai gastar a noite toda tentando digerir isso, em vez de liberar testosterona e fazer o processo de recuperação. Você acorda cansado, inchado, sem ereção, sem energia. A dica é simples: jantar com proteína leve, legumes, verduras, evitar açúcar e carboidrato refinado à noite. Não precisa passar fome, mas precisa escolher melhor. Um peixe grelhado com salada, um frango com legumes, ovos mexidos com vegetais. Comida de verdade, leve, que não sobrecarrega. E agora vamos montar a rotina exata, passo a passo, para você não ter dúvida de como fazer. Essa é a rotina matinal da ereção firme, que eu ensino para os meus pacientes. Ao acordar, antes de qualquer coisa, você prepara o seguinte: pega um copo de água morna, não precisa ser quente, só morna. Coloca uma colher de chá de mel puro. Adiciona uma pitada de gengibre ralado. Se você tiver gengibre fresco, é melhor, mas gengibre em pó também funciona. Espremer o suco de meio limão dentro. Mistura tudo e toma em jejum. Espera de 5 a 10 minutos. Nesse tempo, você pode tomar banho, se arrumar, fazer o que precisa fazer. Depois desse tempo, aí sim você pode tomar seu café, pode comer seu pão integral se quiser, pode seguir sua rotina normal, mas a base já foi dada. O corpo já recebeu o que precisava para começar o dia regulando hormônio, circulação e inflamação. Mas tem um detalhe importante que eu preciso te contar. Não é todo mundo que pode usar isso sem orientação médica. Se você tem pressão alta descompensada, se você é diabético grave com glicemia descontrolada, conversa com seu médico antes. O mel tem açúcar natural e, embora seja diferente do açúcar refinado, ainda assim pode afetar a glicemia. O gengibre tem ação anticoagulante leve, então se você toma remédio para afinar o sangue, precisa de cuidado. E outra coisa, se você tem dor ao urinar, se perdeu a ereção de forma súbita e completa, se tem impotência total que surgiu do nada, isso pode ser sinal de algo mais sério. Procure um urologista imediatamente. O que eu tô te ensinando aqui é para quem está perdendo a ereção gradualmente, para quem sente que o corpo está desacelerando, mas ainda responde em algum nível. Segurança em primeiro lugar, sempre. Eu quero que você melhore, mas quero que você melhore com saúde, com consciência, respeitando o seu corpo e suas condições individuais. E agora, uma mensagem direta para você que está assistindo e se reconheceu em tudo que eu falei. Você não perdeu sua masculinidade. Você não está velho demais. Você não está acabado. O corpo responde quando você dá o que ele precisa. Eu já vi homens de 70 anos retomando a confiança, voltando a ter vida íntima ativa, simplesmente porque começaram a cuidar da base, da alimentação, da rotina matinal. Você ainda está no jogo, meu querido. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Não deixa a frustração te fazer desistir. O corpo masculino é resiliente. Ele quer funcionar. Ele foi feito para isso. Só precisa das condições certas. E vou te dizer uma coisa com toda a autoridade de quem atende homens há mais de 15 anos.
A maioria dos casos de disfunção erétil depois dos 50 não é irreversível. A maioria responde a mudanças simples na rotina, na alimentação, no estilo de vida. Claro que tem casos que precisam de medicação, tem casos mais complexos, mas a maioria pode melhorar muito só ajustando o básico. Então não se entrega, não aceita que é assim que tem que ser. Testa, experimenta, dá uma chance para o seu corpo mostrar que ele ainda funciona. E faz isso com consistência, não com pressa. Resultado real vem com tempo e dedicação. Vamos encerrar com um compromisso simples. Se o que eu falei aqui fez sentido para você, se você entendeu que a ereção matinal pode voltar, que o corpo pode responder, que você tem poder para mudar isso começando amanhã mesmo, eu quero que você comente aqui embaixo. Vou tentar hoje. Quero ver quantos de vocês vão colocar isso em prática de verdade. Quero saber daqui a 2, 3 semanas como você está se sentindo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque toda semana eu tô aqui trazendo orientação real de consultório, informação baseada em ciência e experiência clínica, sem enrolação, sem promessa milagrosa, só o que realmente funciona. Você merece viver bem, meu querido. Você merece ter energia, disposição e sim, você merece ter uma vida íntima satisfatória. A idade não te tira isso. O que tira é a falta de cuidado, a falta de informação correta, a falta de consistência. E agora você tem a informação. Agora você sabe o que fazer. Começa amanhã. Pega o mel, o gengibre, o limão e faz exatamente como eu te ensinei. Mantém por pelo menos 3 semanas. Ajusta o jantar, evita os erros que eu te mostrei e acompanha o resultado no seu próprio corpo. Você é capaz, você merece. E eu tô aqui torcendo por você. Um abraço forte e até o próximo vídeo. E olha, não adianta exagerar achando que vai ser mais rápido. Dose certa é o segredo, mas não é melhor. O corpo precisa da quantidade certa para processar e usar de forma eficiente. Se você exagera, pode até ter efeito contrário. Pode irritar o estômago, pode criar outros problemas. Agora que você entendeu o que está acontecendo no seu corpo, por que a ereção matinal desapareceu, o que é o óxido nítrico e como ele funciona, qual o papel do café da manhã em tudo isso e quais ingredientes naturais podem reativar esse processo, deixa eu te mostrar o que a gente pode fazer de verdade para mudar isso. Mas antes, tem erros que a maioria dos homens comete e que anulam todo o efeito. Se você está cometendo esses erros, pode estar jogando fora todo o esforço. Fica comigo que eu vou te contar exatamente quais são, e depois vou te dar o passo a passo completo de como montar essa rotina matinal da forma certa, no horário certo, para ter os resultados que você merece.